Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da minha gole. Da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 24, né? O trecho da live, volume 17, trecho 14. 18 de setembro de 1924. Diferença entre viver na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Para entender o que quer dizer viver na divina vontade, deve-se dispor ao maior dos sacrifícios, que é o de não dar vida, mesmo nas coisas santas, à própria vontade. Estava pensativa acerca do que está escrito sobre o viver no divino querer, e pedi a Jesus que me desse mais luz para explicar-me melhor, e assim poder esclarecer mais a quem estou obrigada a fazê-lo este bendito viver na divina vontade. E meu doce Jesus me disse: minha filha, não se quer entender. O viver em minha vontade é reinar. O fazer minha vontade é estar às minhas ordens. O primeiro é possuir, o segundo é receber minhas ordens e cumpri-las. Então, está muito bem claro aqui, né? Então, o viver na vontade divina, a gente está falando que é reinar, né? Tomar posse, é ter posse, né? Dessa vontade como coisa sua, né? É a vontade de Deus ser a minha vontade, não é vontades separadas, né? A vontade de Deus é a minha, então essa vontade reina sobre, né? A minha vontade humana, ela reina, né? Então, assim, a alma, ela tem posse da vontade divina como coisa sua, né? Então, assim, ela vai fazer todas as coisas sob essa vontade, né? Então, a vida dela é essa vontade divina, né? Ela não vai se mover, né? Assim, né? Sem essa vontade. Então, um exemplo assim, aí, esse exemplo aqui que Jesus está falando, né? Que em fazer, né? Então, fazer a vontade de Deus, né? A diferença, o fazer é esperar uma ordem, né? E aí, enquanto eu estava lendo, aí eu pensei assim, não, então fazer. Então, a diferença é essa, né? É, fazer a vontade divina é como as pessoas fazem assim na igreja, que pega ali os mandamentos e segue ali os 10 mandamentos, né? Aquilo ali é a vontade de Deus, né? Tem uma ordem divina ali, né? Os 10 mandamentos. E aí a pessoa, na sua vontade, né? Ela vai fazer a vontade divina, que é seguir aqueles mandamentos. Ela vai fazer assim, nossa, eu preciso fazer isso, né? Eu tenho que seguir essa ordem divina, preciso cumpri-la, porque se eu não cumprir, eu não vou ser salvo, eu não vou para o céu. Se eu descumprir uma dessa ordem de Deus, eu não vou receber meu pagamento, né? Que é a minha salvação, o céu, né? Vou entrar em pecado mortal e posso perder minha salvação, entendeu? Então, é essa a diferença. Ela faz nessa intenção, né?
fazer a vontade de Deus. Então, essa é uma ordem, né? Então, os mandamentos é uma ordem, né? E ali ela vai cumprir para receber seu pagamento. Você cumprir aquela ordem, né? Para receber um pagamento. É uma ordem, né? Ela vai fazê-la, né? Mas não tem posse como coisa sua. É uma ordem divina. É a vontade de Deus, né? Ali essas leis, como coisa de Deus, não toma posse como uma coisa minha, né? De fazer todas aquelas coisas por amor a Deus, né? Por amor a Deus, não. Não é, vai fazer para como ele cumprir um preceito, a gente sabe, que a maioria é assim, né? E vai para as missas no domingo para cumprir um preceito, né? Não é por Deus, né? Mas é para cumprir mesmo ali, que se faltar no domingo vou estar em pecado mortal. Aí lá vai ter que confessar. E a pessoa vai confessar ali, não porque faltou com amor para com Deus, né? Do domingo ali, de estar ali por amor a Deus. Ela pensou em si, deixou de ir porque pensou em si, né? E por isso que não foi. E aí ela vai confessar pensando em si. Nossa, eu estou em pecado mortal. Então, se eu não confessar, eu não vou poder comungar, eu vou estar em pecado mortal e meu Deus, se eu morrer hoje aqui, eu vou pro inferno. Então, tá vendo? É o pensamento só em si mesmo. Então, é diferente, totalmente diferente. Ela tem uma vontade, é separada, né? É a vontade separada de Deus. Então, uma diferença muito clara, né? Que Jesus está falando. Então, o segundo é receber minhas ordens. Então, recebeu as ordens, né? Os mandamentos é uma ordem divina. São ordens de Deus, né? Que se não cumprir aquilo, né? Não tem como entrar no céu, né? Tem que cumprir ordens. Então ela recebe as ordens e tem que cumprir. Então, é isso, né? Quem faz a vontade divina, né? Mas quem vive, né? É outra, né? Outra coisa, né? É reinar, é tomar posse dessa vontade, como é minha a vontade de Deus, é a minha vontade. Não tem separação, né? E faz tudo por amor a esse pai, não para cumprir uma ordem. Não é simplesmente cumprir uma ordem pensando em si mesmo, mas por amor a esse pai, né? Então a pessoa, vamos dizer assim, vai seguir os mandamentos, mas por amor, ela não vai ficar presa àquelas leis, né? Mas vai se mover tudo por amor a este pai, e vai cumprir tudo simplesmente por amor. Não é uma coisa assim de ordem, sim, que eu preciso cumprir isso, não. Não, é pensando no pai, né? Por amor ao pai, para não ofender o pai, né? Então, o pai está em primeiro lugar, né? De todo o mover, né? De onde a divina vontade reina. Então, ela reina mesmo, né? Toma como coisa sua, né? Viver em meu querer é fazer sua minha vontade, tá vendo? Como coisa própria, né? É dispor dela. Então, assim, tem posse, né? Não é assim como fazer, né? Como uma pessoa está na santidade humana, né? A pessoa na santidade humana, na santidade das virtudes, está vivendo a sua própria vontade. Então, assim, ela faz, ela não está vivendo, ela faz, cumpre ordens ali. A gente vê os santos lá, cada coisa incrível, né? Extraordinárias, né? Que os santos fizeram ali, mas tudo foi eles cumpriram ordens. Eles não viviam, parecia que eles viviam assim, né? Mas eles faziam a vontade de Deus, né? Fazer, ele cumpria ordens. A lei, né? Só eram servos que cumpriam uma ordem, né? E aquilo que o Senhor pedia, né? Para receber a paga, o pagamento, né? Então, é diferente demais, né? Não era como coisa própria. Então, quando Deus veio assim para os santos para trazer, né, algo assim que, né, uma ordem para eles não tomavam como coisa sua, como vida, né? São coisas de Deus. Deus está querendo isso. É vontade de Deus, assim, né? Ele quer que eu faça isso, é dele. Então, é uma coisa assim separado, sabe? Elas não viam como, não tinham, nossa, toma posse, é minha vontade. Não fazer aquilo como vontade própria, mas é separado, né? Coisas separadas, né? Deus lá e eu aqui. Né? Vontade divina lá, minha vontade aqui. E vou cumprir aqui o que ele está pedindo, né? E é diferente demais, né? E viver na divina vontade é você tomar posse dela, entendeu? E se dispor dela, assim, não tem que estar um exemplo, né? Se a gente está passando, né? Porque a gente sabe assim que viver na divina vontade, a gente não tem que estar esperando perfeição, né? Ver tudo lindo e perfeito, né? E assim,
a gente não esperar se sentir 100% bem, porque vai ter dia que a gente não vai estar bem para fazer alguma coisa, né? Assim, vamos dizer assim, como dona de casa, vai ter dia que a gente não vai estar bem, né? Vai estar um pouco com uma indisposição ali, não vai estar se sentindo bem, né? Fisicamente, não vai estar bem, né? E apesar de, a pessoa vai com o espírito de sacrifício e vai lá e faz, né? E a pessoa vai lá e se dispõe, que sabe que o que Deus vai dar as forças, vai ali dar as forças necessárias para ela cumprir aquela ordem, né? Aquela ordem, né, de estado dela, né? Do nosso estado, né? Como dona de casa, como mãe, né? E ver a divina vontade não é estar sempre, nossa, uau, entendeu? Sempre bem, assim. Não, é com o espírito de sacrifício. Jesus fala no livro do céu, né? É fazer todas as coisas com o espírito de sacrifício, né? E o ser perfeito, a perfeição para Deus, né? Não é do nosso modo de pensar, que tudo, meu Deus, a gente vai estar sempre, uau, né? Pulando de alegria, fazendo pulando de alegria as coisas. Não. Vai ter um momento que a gente vai estar praticamente sendo arrastada mesmo. Meu Deus, eu não queria. Meu Deus, minha vontade de ficar aqui deitada, mas né? É preciso fazer, né? E vai lá e faz com o Espírito Santo, apesar de que não está com vontade de fazer, mas faz. Então vai lá e se dispõe, né? E Deus dá todas, na hora que a gente for fazer, vai dar todas as forças necessárias. Então ela tem posse daquilo, né? E dispõe tudo dela ali, né? Se dispõe, ela tem posse como coisa própria, né? A questão de ordem, de cumprir a vontade divina ali como coisa própria, né? E a pessoa fazendo a vontade de Deus na santidade humana, né? Geralmente quando ela vai fazer qualquer coisa, ela pede, Senhor, me dá forças. Então ela pede, porque, entendeu? É diferente, ela não tem como coisa própria ali, a vontade divina, entendeu? Não tem posse, né, desse Deus. Então, ela pede, são vidas separadas, assim, vamos dizer assim, tem vontades separadas. Então, qualquer coisa que a pessoa vai fazer, ela vai lá e pede, Deus, me dá força. Deus, nossa, me ilumina. Então, ela pede. Ela vai lá e pede para Deus para fazer qualquer coisa. Ela vai lá e pede, né? E muitas das vezes deixa de fazer porque acha que é pelas próprias forças dela que vai fazer os atos, né? Ela depende de si mesma, das suas próprias forças e confia em si mesma. Então, muitas das vezes a pessoa ali na sua vontade, né? Ela não vai fazer, né? Então, se ela não está se sentindo bem, não tô com vontade, não vai. Eu não vou fazer isso, eu não tô bem e não quer fazer nenhum tipo de sacrifício e vai lá e fica lá. Não vou me levantar daqui, não vou fazer nada. Não vou. Então, assim, não faz um sacrifício, né? Não vai com o espírito de sacrifício. Então, se ela não tá se sentindo bem, ela não quer se sacrificar. Então, eu vou ficar aqui quietinha, não vou, né? Então, como ela não tá se sentindo bem, ela não vai, né? Não faz ali um sacrifício para cumprir aquela ordem, né? Ali, né? A ordem do seu ofício, né? Por qualquer coisa não faz, né? E na maioria das vezes, né, Senhor, me dá força. Então ela pede porque ela não tem posse, né? Ela não tem posse de Deus, né? Ela não possui, né? Deus, os seus bens não possui. Então ela tem que pedir. Então o servo tem que pedir, né? E quem vive na divina vontade, não, ela não fica esperando, né? Porque ela tem posse. Então, possui esse Deus, né? A vontade de Deus é a sua, ela tem posse da vontade divina, ela sabe qual é a ordem e vai lá e faz com o espírito de sacrifício, não fica esperando estar 100% bem e não fica esperando que saia tudo perfeito, porque o perfeito para Deus é diferente do nosso perfeito que a gente imagina, né? Para Deus o perfeito é isso. Às vezes não vai ficar bom, não vai ficar legal, e é do jeito que Deus queria. O perfeito de Deus é isso, ele fazer todas as coisas assim na nossa pequenez, né? Na nossa miséria ali, não vai ficar bonito, às vezes vai sair uma coisa errada, não vai ser como a gente espera, né? E tá perfeito para Deus. Para Deus isso tá perfeito, tá do jeito que ele queria. Tinha um para quê, né? E ele vai colher os frutos daquele ato que
aos nossos olhos não foi uma porcaria, vamos dizer assim, né? Não foi perfeito, né? Então é diferente, totalmente diferente. Então, assim como hoje, né? Desde ontem eu não tô me sentindo muito bem, né? Não tô me sentindo muito bem, uma dor terrível na cabeça, assim. Eu não sei, não tô me sentindo bem mesmo. E uma dor que meus olhos estão doendo bastante, sinto muita dor nos olhos também, né? Uma fisgada, não sei, um peso assim na cabeça. Não tô me sentindo bem desde ontem, mas apesar de, eu não deixei de fazer, né? Ali o que precisava ser feito, não deixei, fui fazendo, né? E Deus foi me dando forças ali de acordo com o que eu ia fazendo, Deus foi ali, né? Ali me sustentando, dando força, eu não precisei ficar pedindo. Eu fui fazendo, né? Aquilo que é a vontade de Deus ali, sem estar, né? Deus me dá isso. Ou então, não vou fazer não, que eu não tô me sentindo bem, eu vou ficar aqui, né? E hoje também, amanheci desde ontem, né? E hoje eu acordei, aí eu fui terminar de fazer a revisão do segundo capítulo, né, da tese. E aí ontem eu fui dormir, fiquei até um pouquinho mais tarde fazendo, né? Fazendo a revisão, aí eu já não tava me sentindo bem fazendo. Aí quando chegou no limite, assim, que eu já não. Como se Deus dissesse assim, tá bom, por aqui já foi, né? Já chega, tipo assim, né? Que quando eu sentisse o limite, senti que era pra parar, né? E aí parei, porque, nossa, eu tava muito, eu já não conseguia mesmo, assim. Eu era o tempo todo assim, mexendo no olho, assim, apertando o olho, assim, né? De olho fechado, assim, dando tipo uma massagem no olho. E um peso muito grande na cabeça. Então, por hoje já deu. Tipo assim, né? E aí parei. Salvei, onde eu parei, né? E aí hoje de manhã, eu acordei ainda não me sentindo bem, mas fui, né? Não fiquei paralisada ali. Então, fui fazendo no espírito de sacrifício mesmo, né? E cuidei lá do meu menino, organizei as coisas dele pra ele ir pra escola hoje, né? Então, fiz o café, fui fazendo as coisas, né? E, né? E sentei e fiz o café da manhã e tudo mais, que pro meu esposo, e sentei, né? E comecei, e continuei de onde eu parei, né? Da revisão. E fui fazendo ali, olhando, lendo, mas isso já não estava bem, não tava doendo demais minha cabeça, mas dava para fazer, entendeu? É, dava para fazer, né? Eu não estava me sentindo bem, mas dava, entendeu? Porque Deus estava ali conduzindo, né? Ele estava ali sustentando, dando forças na hora, entendeu? Ele dispõe, ele capacita para fazer, né? Ali a vontade dele ali, ele capacita, né? E eu fui fazendo, né? Fui fazendo lá. E refazendo a revisão. E, nossa, eu fiz bastante coisa. Tá? Faltava muito pouco para terminar o segundo capítulo. E chegou, tipo, no limite que nem ontem, que por aqui já deu, né? Que já não dava mais mesmo, não tava me sentindo bem mesmo. Nossa, já não tava nem conseguindo me concentrar, né? Tava doendo demais, demais. E aí tá bom. Parou, né? Quando eu senti que era para parar, né? Tá bom, por hoje já deu. Tipo assim, né? Tá bom, vamos dar uma pausa, né? E eu senti que era pra me deitar nessa hora, porque já tava tudo feito, as coisas, meu menino tava na escola, tava tudo feito, não tinha o que fazer assim, então senti assim, tá bom, vamos dar uma pausa. Tipo assim, né? Eu escutei assim uma voz, vamos dar uma pausa, né? Vamos descansar, né? E aí eu salvei, apertei em salvar. E aí eu fui deixar, puxar e deixar no ponto que eu não parei pra depois eu continuar, né? Quando eu fui olhar, não salvou nada de hoje, do que foi revisado hoje, não salvou nada de Jesus. Tá de brincadeira. Não salvou nada. Nada. Ah, meu Deus do Senhor. Tá de brincadeira, né? Que coisa. Mas tá bom. É importante, não saiu perfeito, tá vendo? Não sai como a gente espera. Não vai sair perfeito. Vai acontecer alguma coisa, entendeu? Não vai. O perfeito tá. Pra Deus tava perfeito. Entendeu? Pra Deus tava perfeito. E aos nossos olhos não tá, né? Porque, meu Deus, não salvou, meu Deus, sabe? Tipo assim, a pessoa pode pensar, nossa, meu Deus, tanta dor, e eu foi naquele espírito de sacrifício e no final não salvou nada. E tipo assim, a pessoa em si mesma, se fosse olhar pra si mesmo, né? Meu Deus, que coisa, perdi tempo.
tipo assim, né? Não saiu aos olhos da pessoa perfeito, mas para Deus foi perfeito. É assim mesmo que ele queria, né? Ele queria, né, e para ofertar para ele, né, uma reparação, isso é uma reparação, porque quantos e quantos, né, que não faz. A gente vê aí as pessoas, mesmo nas obras mais santas, né, que tá buscando santidade, na santidade humana, não faz, entendeu? Então, assim, tá nas suas vontades. Então, se não tá se sentindo bem, ela não vai se sacrificar, né? Ela não vai, né? E quantos não querem fazer, né? Não faz por esse espírito de sacrifício, não faz por amor a Deus, né? Não faz, não faz. É diferente demais, né? E aí é uma reparação para ele, que apesar de, né, tava fazendo, não tá bem, mas estava fazendo ali, né? Fazendo ali, cumprindo a ordem de cada dia ali, né? Apesar de não ser perfeito, mas era a vontade de Deus que assim fosse. Entendeu? E tudo bem, Senhor, que seja feita a sua vontade. Ofereci, em reparação, ofereci. Amém, seja feita a sua vontade, tá tudo certo. E não fiquei arrumando confusão, né? Porque a pessoa na sua vontade ia arrumar confusão com Deus, ia murmurar, ia reclamar. Meu Deus, ia se bater, né? Você tipo assim, nossa, na hora eu fiquei assim, meu Deus, nossa, que coisa, hein? Na hora eu fiquei assim, Jesus, como é que pode, Jesus? Não acredito, não. Então, tipo assim, na hora, né? Mas eu fiquei em paz, assim, não fiquei perturbada, né? De que, vou ter que fazer tudo de novo, tipo assim, né? Na hora eu fiquei conversando, Jesus, fala sério, né? Tipo assim, eu fiquei assim, conversando com ele. Fala sério, não acredito, não, Jesus. Eu não acredito que não salvou. Eu não acredito que o Senhor fez isso, eu não acredito. Mas assim, não foi com uma perturbação e chateada com Deus, sabe? Né? Porque era a vontade dele, né? Tinha um para quê e estava perfeito para ele. E tá tudo certo, tá bom, você fez sua vontade, Senhor. Né? E aí fui deitar, né? E assim, né? Fui deitar, dormir. E só acordei mesmo na hora que meu menino chegou da escola. Foi pra botar o almoço dele, que até o almoço tava feito. Né? Coloquei o almoço dele, um almoço lá, né? Meu esposo, né? Ele também se virou, ele não quis almoçar, ele comeu outra coisa, tudo certo. E aí eu fui me deitar novamente. Eu não tava bem, uma moleza muito grande. E fui deitar novamente, né? E aí, tô aqui, né? Apesar de eu ainda não estou me sentindo bem, mas estou aqui, né? Porque eu sei quanto é importante para Deus. O quanto é a vontade de Deus é a minha. Então, eu posso dar vontade dele. E eu sei o quanto é importante, né? Os conhecimentos do livro do céu, esses conhecimentos, né? Ser transmitido ali, né? Que a divina vontade seja conhecida, né? O quanto bem isso fará, né? Além das almas se conhecerem, né? Da divulgação, e quanto bem se dará esse ato, né? Então a gente toma posse como coisa nossa, né? E aí os interesses de Deus é o nosso interesse, né? Toma como coisa nossa, né? Meu interesse também, né? Então o interesse de Deus é o meu, a vontade divina é a minha. Então é uma concordância, é uma só vontade, né? Não tem discordância entre vontades, né? E parece tão nossa, né? Que a gente vai fazendo, a gente vai vivendo como parece ser coisa nossa mesmo. É muito incrível, a gente não vê separação, né? Não tem uma separação, não sei nem explicar, né? É muito natural, se torna tão natural, né? Na nossa vida, no dia a dia, a gente vai vendo, é muito natural. Muito, muito natural, discreto, não sei, simples, né? Então é diferente. Tô aqui, né? Não tô bem, mas tô aqui, servir da vontade de Deus, né? Tô bem, tô muito feliz. Nossa, eu fico muito feliz de poder ler os escritos e eu sei que quanto isso deixa Deus feliz, né? Deixa eu continuar aqui, foi que Jesus parou aqui. Então ele tá falando, né? Fazer minha vontade é tê-la em conta como vontade de Deus, né? Não como coisa própria. Nem pode dispor dela como se quer, né? Então ela tem que pedir, né? Não se dispõe como quer, tem que pedir. O viver em minha vontade é viver como uma só vontade, a qual é a de Deus, a qual, sendo uma vontade toda santa, toda pura, toda paz,
E sendo uma só vontade que reina, não há contrastes, tá vendo? Então não há diferença, não há embate, né? Não há separação, né? Então não há contraste, não há diferença, é uma coisa só, né? Então não tem embate, né? Não tem discussão, tudo é paz. Então tudo fica em ordem dentro da alma, né? Tudo fica em paz, não tem desordem, não tem discordância, não existe contrastes de vontades ali, né? E não tem aquele embate dentro da alma, né? Então todo esse embate é quem faz a vontade de Deus, quem está ali ainda na sua vontade humana, né? Então aqui ele fala, por que que acontecem esses contrastes, esses embates? Em quem faz a vontade de Deus, só quem faz, né? Quem ainda tá na sua vontade humana. Né? Então, os embates, o que faz dar esses contrastes, embates e que causa perturbação é justamente porque a pessoa está na vontade humana. Então, os embates são as paixões humanas, né? As paixões, as tendências, né? A alma tem desordem que está na sua vontade humana. Então, por isso que acontecem os embates, né? Então, quando não tem contraste, é uma só vontade, um só querer ali, né? Um só propósito, né? Então tudo é paz. Então as paixões ela fica lá, nem quer arrumar confusão, né? Então ela fica quietinha lá, né? Tipo assim, as paixões, como Jesus está falando aqui, ó, as paixões humanas tremem ante esta suprema vontade e querem evitá-la. Então não arruma confusão, não arruma confusão com a vontade divina, né? Então ela evita, ela fica ordenada, né? Então tudo fica em ordem dentro da alma. Então né? Ela ali, é como Jesus fala, né? A vontade humana fica como escabelo, né? Então, assim, tudo fica quietinho, quietinho. Não fica querendo arrumar confusão, briga e querendo ali, né? Aparecer, né? Então, as paixões humanas, elas tremem mesmo e ante essa vontade divina, né? E elas evitam mesmo, ela fica lá ordenada, quietinha, né? No lugar dela, né? Cada coisa no seu lugar. Não se atreve a mover-se nem a opor-se, tá vendo? Não existe oposição, né? Na vontade divina não existe oposição, não existe contraste, né? Então tá tudo em paz, não existe guerra, né? Que na vontade humana é guerra constante, devido às desordens, às paixões, às tendências, né? Então, o primeiro passo de viver no querer divino que faz? Colocar a ordem divina no fundo da alma. Então, assim, a ordem, né, é se esvaziar de si, né? Formar o vazio, se esvaziar, tirar todas essas desordens, essas, né, as paixões, né? As coisas que estão em desordem na alma, então é esvaziar mesmo. Tirar tudo que é do humano, né? Todas essas tendências, né? As paixões, apegos, né? Tudo, né? Jesus está falando aqui, ó. Como a ordem divina no fundo da alma. Colocar a ordem divina no fundo da alma. Esvaziá-la do que é humano, né? Tudo que é do humano é aquele processo da purificação, né? Que é a purificação, que vai retirando tudo que é de humano, vai se esvaziando, tirando tudo que é de lógica humana, pensamento humano, tendências, né? E vai ali, vai havendo uma substituição, né? E Deus vai preenchendo de coisas dele, né? Ó, do que é humano, de tendências, de paixões, de inclinações e de outras coisas. Então, vai retirando tudo que é, né? Do humano, do fundamental, vai se esvaziando, né? Então, a alma vai ficando ali, né? Que nós fomos feitos ali vazios, ocos, né? Para ser preenchida dele. E aí, quando a pessoa faz sua vontade humana, ela fica, né? Preenchido de coisas humanas, de tendências, de paixões, de inclinações, apegos, né? Então, quando a gente passa pelo processo de purificação, vai saindo todas essas coisas, né? A alma se esvazia, né? Então, para viver na divina vontade é isso, né? Para as paixões não se opor e tudo ser paz, não ter contrastes, é formar esse vazio mesmo, né? Retirar todas as suas coisas para que Deus possa colocar Ele mesmo e todas as suas coisas dele, né? Seus bens, tudo, né? Que é dele. Ao contrário, fazer minha vontade é viver com duas vontades, tá? Então é separado. Ali a vontade de Deus é que é a minha, então é separação, né? Cada coisa no seu lugar. Tipo assim, Deus lá e eu aqui, né?
E quando dou as ordens de seguir a minha, a criatura sente o peso de sua vontade que lhe põe contraste. Nossa, então sente o peso. Ah, eu não quero fazer, não. Ah, eu não tô me sentindo bem, não tô afim. Né? Tem uma ordem, tem uma coisa para fazer. Nossa, eu não tô afim. Meu Deus, eu não tô afim hoje de fazer isso, eu não quero fazer. Né? Eu não tô afim. Então ela sente o peso ali, né? Da oposição, né? Da vontade humana. E embora siga as ordens de minha vontade com fidelidade, sente o peso da natureza rebelde que quer se rebelar, né? Então faz ali, né? Apesar de cumprir, ela sente o peso porque ela quer fazer, né? Do seu jeito, da sua forma ali, né? Com as suas próprias forças. Então ela sente o peso, né? Da oposição ali, né? É ali da vontade humana que quer se opor. Então a natureza está rebelde porque a vontade divina não reina na alma. Né? Então, ela sente o peso da natureza para cumprir as ordens divinas. É muito pesado, é muito difícil, é ruim. Faz, mas é peso, né? Faz, mas nossa, como é duro, né? Então sente aquela dureza, né? Suas paixões e inclinações, tá vendo? O peso da natureza rebelde, suas paixões e inclinações. E quantos santos, embora tenham chegado à perfeição mais alta, sente esta sua vontade que lhe faz guerra, pois é, que os tem oprimidos. E muitos são obrigados a gritar: quem me livrará deste corpo de morte? Isto é, desta minha vontade que quer dar morte ao bem que quero fazer? Pois é, viver na minha vontade é viver como filho. Fazer a minha vontade é viver como servo, né? A diferença, né? No primeiro, o que é do pai é do filho. Então, né? Não tem separação, né? É, o que é do pai, né? É do filho, então o filho herda tudo. Não retira, é uma coisa que não tem como retirar, né? O que é do filho, o que é do pai é do filho, sim, né? Tem por direito ali, né? E não tem como retirar esse direito de filho, entendeu? Então, tudo que é do pai, a gente sabe, né? É um exemplo aqui nosso, né? Tudo que o nosso pai, né? Aqui da terra tem, então tudo que ele conquista, vamos dizer assim, casa, carro, vamos dizer, toda herança. Então, o filho sabe que tudo isso vai ser passado para ele, né? No direito ali, tudo vai ser passado, tudo pertence a ele, todas as coisas que é do pai. E um dia que o pai morrer, né? Tem um testamento, a gente sabe, né? Como é que funciona. Tem um testamento e os filhos vai receber toda a herança do pai, né? Então, Jesus está dando esse exemplo aqui, ó. No primeiro, o que é do pai é do filho, e muitas vezes fazem mais sacrifício os servos que os filhos. Então, né? Ali os sacrifícios, né? É muito mais pesado para quem é servo do que os filhos de sacrifício, porque o filho não é sacrifício por filho, né? Para quem é filho não tem sacrifício, né? Por amor, porque ama o pai, né? E tem como coisa sua, as coisas do pai é sua também. Então, né? Então ele fala que muitas das vezes mais sacrifício e muitas vezes fazem mais sacrifícios os servos que os filhos. E eles cabe expor-se aos serviços mais cansativos, mais humildes, ao frio, ao calor, a viagem a pé. Então é a dureza, né? Então sente como eu estava falando aqui no início, né? Ele sente todo o peso. Então é muito mais cansativo, muito mais pesado. Esse sacrifício é muito, né? É muito mais, fazem muito mais sacrifício por causa do peso mesmo da natureza rebelde, né? Da rebelde, das paixões. Então, sente mesmo, né? Ali todo o frio, o calor, o cansaço, sente todo o peso, né? Com efeito, quanto não fizeram os meus santos para seguir as ordens da minha vontade? Mas o filho está com seu pai, tem cuidado dele, alegra-o com seus beijos e com suas carícias, convive com o pai, né? Manda aos servos como se o fizesse seu pai. Manda aos servos como se o fizesse seu pai, né? Então, é como se o pai fizesse. Demanda como se fosse o próprio pai ali dando as ordens, né? Se sair, não vai a pé.
mas viaja em carruagem. E se o filho possui tudo o que é do pai, aos servos não se dá outra coisa senão o pagamento pelo trabalho que fizer. Então o filho tem posse, né? Possuidor de tudo que é do pai, tem posse, né? Esse tá vendo uma diferença? E os servos, eles só recebem ali o pagamento pelo trabalho que fizeram, né? Eles só vão receber de acordo com o que ali foi feito, né? O pagamento do trabalho. E o filho não, tem posse de tudo, né? E ficam livres de servir ou não servir a seu patrão. Então eles podem, eles ficam livres. Então parece que assim, tipo assim, é como um trabalhador mesmo que tem aquele horário fixo, né? Ali, eu vou cumprir o meu trabalho ali, né? Vai, cumpre o horário, mas passou do cumprir ali, né? Terminou o horário, vem para casa, acabou. Agora eu vou fazer minhas coisas, né? Fazer ali, cuidar do meu jeito, vou tomar meu banho, vou ficar do jeito que eu gosto, né? Ficar lá, um apoiado no meu pé, vou comer ali, de frente para. Então faz as coisas do seu jeito, né? Depois que termina aquele horário de trabalho, é minha vida agora, daqui para cá, agora eu vou cuidar da minha vida, né? Então, o servo é assim, o servo vive assim, né? Ficam livres de servir ou não servir seu patrão. Então, né? Ela na sua própria vontade, ela decide se quer ou não, ficam livres, né? E se não servem, não tem mais direito, né, de receber. Então, assim, se ela não serve, ela não vai receber o pagamento. E serve assim. Então, só recebe o pagamento, né, se cumprir com as ordens do patrão. Então, se a pessoa ficar faltando ao trabalho, vai ser descontado, né? E sabe, se a gente faltar ao trabalho, porque não quer mesmo ir, né? Não tô afim de ir, não vou, né? E não vai trabalhar. E aí, quando vai receber o pagamento do mês, vê lá que tem desconto dos dias que faltou. Ela só vai receber os dias que foi trabalhados, não é assim? Pois é. Então, a mesma coisa é no servo ali, né? O que Jesus está explicando aqui. Então, se ele não vai receber aquilo se não fez, só vai receber de acordo com o que fez, com o trabalho, né, feito. Então, é assim que vive o servo, né? E ficam livres de servir ou não servir seu patrão. E se não servem, não tem mais direito de receber nenhuma outra compensação. Pelo contrário, entre pai e filho, ninguém pode retirar esse direito, né? Os direitos do filho ninguém pode tirar. Ninguém pode dizer, você não pode receber isso, né? Então, exemplo que eu dei da herança, tipo assim, né? Pegando esse exemplo, ninguém pode chegar para o filho e dizer, você não tem direito sobre as coisas do seu pai. Não tem, ninguém pode chegar e tirar esse direito, né? Que o filho possua os bens do pai. Nenhuma lei, nem celeste nem terrestre, tá vendo? Pode remover esses direitos. Nem desvincular. A filiação entre pai e filho tem como desvincular, né? Então, você vê como é a diferença, né? Minha filha, viver em minha vontade é o viver que mais se aproxima ao dos bem-aventurados no céu. E é tão distante de quem faz minha vontade e estar fielmente às minhas ordens, quanto é distante o céu da terra. Nossa! Quanta distância há entre filho e servo, entre rei e súdito. Além disso, isto é um dom que quero fazer nesses tempos tão tristes. Que não só façam minha vontade, mas que a possuam. Então, o filho da divina vontade, ele não só vive, ele faz. Ele vive na vontade divina, mas ele faz a vontade de Deus, né? Corresponde à vontade de Deus em tudo que Deus vai dispor, em todos os acontecimentos, né? Ele vive e faz, né? E o servo não, só faz. Não tem posse dessa vontade como sua, né? Não sou senhor e dono de dar o que quero, quando quero e a quem quero? Não é porventura livre um senhor dizer a um servo: vive em minha casa, come, toma, ordena como outro eu. E para fazer com que ninguém lhe possa impedir a posse de seus bens, este servo é legitimado como filho e lhe dá o direito de possuir. Então, a alma ali, né, quando toma posse da vontade de Deus, deixa de ser servo, né? Deixa de só fazer a vontade, cumprir uma ordem. Mas quando ela toma posse dessa vontade como coisa sua, né? Como coisa sua, então ela é legitimada como filha, né? E torna-se por direito possuidora de tudo, né? Se isso pode fazer um rico,
muito mais eu posso fazer. Este viver em meu querer é o maior dom que quero dar às criaturas. Minha bondade quer sempre mais, desafogar em amor para com elas, e tendo dado tudo a elas, e não tendo mais que lhes dar para fazer-me amar, quero fazer dom de minha vontade, a fim de que, possuindo-a, amem o grande bem que possui. Então a gente só vai amar mesmo, né? A vontade de Deus e todas as coisas, tudo que Deus fez, faz, todas as coisas, né? Se a gente possuir esse bem, né? Se a gente tomar posse, se a gente conhecer essa vontade, a gente só vai amar se a gente conhecer e possuir, né? Então você vai amar verdadeiramente com o amor de Deus, né? Todas as coisas, né? Tudo que Deus fez e faz, né? E só que vai poder corresponder a Deus verdadeiramente tomando posse dessa vontade, como coisa sua, né? Não se surpreenda se ver que não compreendem. Para entender, deveriam dispor-se ao maior dos sacrifícios. Pois é, então por isso que as almas não entendem, né? Porque, né, estão vivendo em suas vontades, né? Dão vida para suas vontades, né? Então só vão compreender, a alma só compreende quando ela, né, realmente dá morte à sua própria vontade, né? Forma o vazio, é a única forma, né? É fazer o sacrifício mesmo, ó. Deveriam dispor-se ao maior dos sacrifícios, qual é o de não dar vida, mesmo nas coisas mais santas, à própria vontade. Então ela só vai entender quando ela morrer para sua vontade humana, né? Só então sentiriam a posse da minha, né? Então só assim ela ia entender, né, a diferença. Só assim ela ia entender, né, quando eu tomasse posse. Então a alma só vai entender vivendo mesmo, né? Não fazendo, é vivendo dessa vontade como coisa sua. Então só assim ela vai entender a diferença, porque ela vai tocar com a mão, né? O que é viver na divina vontade, né? Você seja atenta e não se aborreça das dificuldades que te colocam. E em pouco a pouco farei caminho para fazer compreender o viver em minha vontade. Então é no gole-gole, né? Então não ficar se perturbando, se preocupando, né? Respeitar o tempo. É no gole-gole, de gota em gota, né? Ficar em paz. Amém, Fiat.